Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Suelen e hoje eu vou contar pra vocês o caso dos canibais de Guaranhuns. Se você é sensível a esse tipo de vídeo, eu não indico ele pra você. Tem muitos detalhes aqui que são complicados de se ouvir quando a pessoa já é sensível a esse tipo de conteúdo. E caso você goste de vídeos assim, eu peço pra você curtir, comentar, interage aqui com o canal, que isso me ajuda muito na questão de engajamento. E é isso aí, bora pro caso de hoje. Jorge Beltrão Negromonte da Silveira teve uma ótima educação. É dito que na sua infância ele já demonstrava alguns comportamentos estranhos. O Jorge se dizia esquizofrênico desde sempre. Alguns desses comportamentos eram o relato que ele tinha dois amigos, um negro e um branco. Quando criança, ele não sabia dizer o nome dessas crianças quando perguntado e ninguém também nunca tinha visto essas crianças antes. Ele era filho de pais portugueses e os seus pais investiram muito na sua educação, eles prezavam muito a educação dele. Então ele estudou no Brasil e ele também estudou em Portugal. No seu baile de formatura, é dito também que ele conversava sozinho e quando as pessoas observaram ali o que estava acontecendo e perguntaram com quem que ele estava falando, ele disse que estava apenas falando em voz alta, mas na verdade ele fala depois que ele estava conversando com o seu pai. Essas informações primeiras que eu disse, eu peguei num livro que ele escreveu, que se chama Revelações de um Esquizofrênico. Esse livro você encontra em PDF aí no Google, facinho de encontrar para você ler. Tem um outro livro também que é sobre os canibais de Guaranhuns, mas eu não comprei esse livro para ler, mas eu sei que ele vende na Amazon. Eu encontrei muito material na internet sobre esse caso e foi por isso que eu quis trazer logo o caso sem ler esse livro. Mas esse Revelações de um Esquizofrênico do Jorge eu li. E essa introdução do vídeo eu trouxe a partir desse livro. Isabel Cristina Pereira da Silva era uma menina pobre, teve uma infância difícil. Ela conheceu o Jorge no ano de 1984. Então eles começaram a namorar e após a formatura do Jorge, os dois se casaram. Nesse seu livro, Revelações de um Esquizofrênico, ele conta que passou por várias clínicas psiquiatras. No dia da festa de casamento mesmo, ele teve uma crise muito grande. Então, acho que ele acabou ali brigando com a Isabel, ela até fugiu da festa e foi para casa de um parente, mas no outro dia eles conversaram e tudo ficou bem e eles continuaram ali casados. Então, desde sempre, o Jorge dizia que ele tinha problemas mentais e que ele tomava muitos remédios. No ano de 2003, o Jorge conheceu a Bruna Cristina Oliveira da Silva. Ele trabalhava como professor de karatê e ela era sua aluna ali numa escola, acreditou, numa academia que ele trabalhava. Então eles acabaram se conhecendo e começaram a se relacionar. Ele fala que conversou com a Bruna e disse que ele e Isabel já não viviam mais como casados, eles viviam apenas como amigos. Que quando ali esfriou o relacionamento dos dois, o Jorge começou a sentir mais amor materno pela Isabel do que de homem e mulher. Então ele conversou com a Isabel e disse que não queria que ela fosse embora, mas deixou isso aí meio que esclarecido. Então ele começou a namorar com a Bruna. Quando a Bruna completou 18 anos, isso foi no ano de 2005, ela passou a morar com o Jorge e a Isabel. Todos eles numa mesma casa, eles moravam em Olinda, na Grande Recife. Então, sem enrolação, no ano de 2008, a Jéssica da Silva Pereira tinha 17 anos. Ela tinha um bebê de 1 ano, a Jéssica vendia balas em um semáforo. Ela era moradora de rua. Então a Isabel conheceu a Jéssica e ela convenceu a Jéssica a ir trabalhar para eles na casa com a promessa de que ela receberia um dinheiro e ela trabalharia ali como empregada doméstica. A Isabel falou para ela que ela também poderia levar essa bebê para morar com ela na casa, já que ela entendia o fato dela ser mãe com um filho pequeno. E é óbvio que a Jéssica aceitou, porque uma oportunidade de emprego, ela não teria um salário ruim. Então ela aceitou e acabou indo morar com eles nessa casa. A Jéssica acabou morando com eles ali por mais ou menos 3 meses. Então no dia 26 de junho de 2008, por volta das 9 horas da noite, a Bruna segurou a Jéssica. Então o Jorge desferiu um golpe de faca no pescoço da Jéssica. Ela infelizmente faleceu. Depois de morta, seu corpo foi levado até o banheiro para ser esquartejada. E depois de ela ser esquartejada, eles praticaram ainda o canibalismo com ela. Eles comeram a sua carne. O motivo de tudo isso foi porque a Jéssica não queria mais morar na casa. Eles deixavam ela presa ali na casa, ela não podia sair.
E cada vez mais eles afastavam ela da filha dela como se ela fosse só uma empregada mesmo da casa e eles fossem o pai da menina, o Jorge e a Bruna. Então eles criavam a filha da Jéssica e a Jéssica apenas uma empregada. Quando ela reparou que tudo isso estava acontecendo, ela decidiu então ir embora e ela entrou numa discussão com a Isabel. Para evitar que ela fosse embora, eles acabaram matando ela. Depois disso, o Jorge ele falsificou a certidão de nascimento da menina e colocou na certidão como se ele fosse o pai dela. E a partir daí, a Bruna começou a usar a identidade da Jéssica como se ela fosse a mãe da menina. Então eles foram embora da cidade e eles passaram a morar numa cidade que se chamava Garanhuns. Essa cidade ela era um pouco distante e eles moravam na periferia dessa cidade. No dia 25 de fevereiro de 2012, por volta das 3 horas da tarde, Gisele Helena da Silva, de 31 anos, se tornava a segunda vítima. A Gisele ela foi atraída para a casa deles pela Isabel. A Isabel encontrou com a Gisele na rua. Ela então pediu para a Gisele ir até a casa dela para fazer uma oração. A Gisele era uma moça evangélica. A Isabel então conseguiu ludibriar a Gisele e levar ela até a casa dela, dizendo que lá tinha alguém que precisava muito de oração. Então, de boa vontade aí para tentar ajudar, a Gisele acabou indo até lá e isso tornou ela mais uma vítima. No dia 12 de março foi a vez de Alexandra da Silva Falcão, de 21 anos. Ela foi até a casa dos canibais por volta das 2 horas da tarde, com a mesma promessa que a infeliz Jéssica teve no começo. A Isabel também prometeu para ela trabalho e ela acabou aceitando. Então ela foi lá com o intuito de trabalhar e infelizmente ela também teve o mesmo fim da Jéssica e da Gisele. Lembrando que as três foram assassinadas da mesma forma. O Jorge desferia um golpe de faca no pescoço delas, então elas acabavam falecendo e o corpo era levado até o banheiro para ser esquartejado. Eu vou dar mais detalhes dos crimes um pouco aqui pra frente do vídeo. O pai da Alexandra disse em entrevista que ela era muito estudiosa, muito carinhosa. Ele conta que ela conheceu Isabel no posto de saúde e que se lembra até hoje do dia que ela saiu da casa. E infelizmente ela nunca mais voltou. Ele disse que não queria que ela fosse trabalhar porque ele acabou desconfiando pelo fato da Isabel ter prometido para ela um salário e meio mínimo na época, mas que para a região que eles moravam isso era muita coisa. Então ele não queria que ela fosse, mas ela queria construir a casa dela própria, ela tinha filha, então ela acabou indo e infelizmente acabou sendo assassinada. No ano de 2012, a polícia começou a investigar o desaparecimento da Gisele. Então eles descobriram que haviam feito compras no cartão de crédito dela por meio de uma fatura que chegou na casa do seu pai. A polícia então foi até essas lojas que haviam feito as compras e pelas câmeras de segurança eles descobriram um homem e uma mulher. Esse homem e essa mulher eram o Jorge e a Bruna. O Jorge ele estava vestido com uma boina e ele estava de suspensório. Então essa imagem dele ficou muito marcada na cabeça assim dos policiais. Eles foram investigando para tentar descobrir quem era esse homem e essa mulher. E por um grande golpe de sorte do destino, um dos policiais que fazia parte da investigação, ele estava numa loja de materiais de construção comprando algumas coisas e um homem de boina e suspensório da mesma vestimenta do Jorge entrou na loja e parou ali do lado dele e pediu um concreto de secagem rápida. Então ele achou aquilo assim estranho, né? Mas ele observou, então ele se lembrou daquela câmera de segurança e das imagens e eles começaram a investigar então. Dali daquele ponto para frente, eles começaram a investigar o Jorge. Eles descobriram então onde o Jorge morava. Com o mandado de busca, eles foram até a casa do Jorge. Entrando na casa, então, o policial ou o investigador, eles encontraram uma criança na casa e ele começou ali a conversar com essa criança. Foi a primeira coisa que ele fez, foi conversar com essa criança. Então ele mostrou para ela uma foto da Gisele e perguntou se ela conhecia. E a criança fez que sim, aí meio tímida, meio com medo. E ele perguntou se ela sabia onde ela estava. Então a criança ela apontou para o quintal da casa. O investigador foi até o quintal da casa e lá ele percebeu que havia terra fofa, terra recém-mexida. Então eles acabaram escavando ali o quintal e encontraram 2 corpos mutilados e enterrados ali. Depois foi descoberto que esses corpos eram mesmo da Gisele e da Alexandra. Na delegacia, a Bruna ela se identificou como sendo a Jéssica, porque ela estava usando a identidade falsa da Jéssica para ela poder se passar como mãe da neném.
Então, os policiais descobriram que ela estava usando a identidade da Jéssica, que era uma vítima da cidade de Olinda, que tinha desaparecido também. E aí eles acabaram confessando que eles também assassinaram a Jéssica. Toda a investigação por volta desse caso foi descoberto muita coisa. Os assassinos, eles faziam parte de um culto macabro que foi criado pelo Jorge. O Jorge, ele se dizia guiado por vozes que davam missões a eles. Esse culto se chamava Cartel. O culto deles pregava a morte por purificação e eles também matavam para diminuir a população da terra, que ele acreditava que assim seria melhor. Então ele fala que essas vozes falavam para ele quem eram as pessoas que deviam morrer, e essas pessoas, elas eram pessoas más que espalhavam o mal na terra, e essas pessoas estavam sempre marcadas pela marca da besta. A própria Alexandra, ela tinha o número 666 no seu RG, então isso foi uma das coisas que fez com que eles matassem ela. Então, logo depois que eles atacavam as vítimas, ele acabava levando elas para o banheiro e esquartejava os corpos. Eles deixavam as vítimas ali debaixo do chuveiro para escorrer todo o sangue que tinha no corpo, e eles tiravam partes nobres, que eles descrevem como partes nobres do corpo das vítimas, que seriam nádegas, parte das coxas, fígado e coração. Eles tiravam essas partes das carnes para consumo. Ele diz que esquartejou as vítimas porque as vozes diziam que seriam 4 elementos. Então seria água e terra as pernas, ar e fogo seriam os braços, e o 5º elemento seria a cabeça, que seria Deus. Ele fala que as vozes mandavam ele enterrar cada parte do corpo para ser abençoadas. E ele fala que eles comiam a carne porque era o final do ritual de purificação, que só assim os corpos dessas pessoas seriam purificados de todo o mal que elas causavam. Uma frase que o Jorge dizia: eu sou um anjo vingador, eu mato, e em seus últimos momentos de vida, a vítima se arrepende dos seus pecados e assim vai para o reino dos céus. Um meio de forma de ele se sustentar na época era com coxinhas, salgados, empadas, e eles também confessaram que eles pegavam essa carne para fazer salgados e acabavam vendendo ali para a população de Garanhuns. Então muitas pessoas acabaram comendo carne, infelizmente, dessas vítimas. A respeito da menina, dessa criança, filha da Jéssica, a primeira vítima que morava com eles na casa, tem muitas reportagens, inúmeras reportagens sobre esse caso. Então o depoimento deles não batiam em todos os aspectos, mas é dito que essa criança também foi alimentada da carne deles, e ela foi alimentada da carne da própria mãe. É dito que ela mora com uma parente da família da mãe dela e ela vive muito bem. Eles foram presos e julgados. Durante o julgamento, os 3 se contradiziam em muitos detalhes. Foram feitos exames psiquiátricos, mas foi apresentado um laudo que dizia que eles estavam sãos e cientes do que estavam fazendo. Apesar do Jorge dizer que não se lembrava de nada, ele fala que ele lembra apenas de luzes e flashes, e pelo fato de ele ser esquizofrênico, ele não tem 100% das lembranças aí de tudo que eles fizeram. O Jorge, ele escreveu uma carta para a Bruna depois que ele já estava preso, e nessa carta ele fala para ela assumir toda a culpa dos crimes, e ele usa muito, entre aspas, sempre a frase "fale a verdade". Então ele dizia assim para ela: Bruna, assume que você matou a Jéssica, fale a verdade para a polícia, assume isso, fale a verdade para a polícia. Essa carta depois foi usada contra ele próprio, porque ela continha muitos detalhes sobre os crimes, inúmeros detalhes, e esse fale a verdade que ele sempre usava, a polícia interpretou que ele estava querendo que ela assumisse a culpa e que ela decorasse o que ela teria que dizer. A polícia também acredita que o Jorge tem pelo menos mais 3 vítimas, porém eles não têm provas disso, não tem como indiciar eles sobre esses crimes. Em 2014, os canibais de Garanhuns, como eles ficaram conhecidos, eles foram julgados apenas pela morte da Jéssica na época. Então o Jorge, ele foi condenado a 21 anos e 6 meses de prisão. A Bruna e a Isabel foram condenadas a 19 anos cada uma. Na época, essa sentença deles indignou demais a população e a família das vítimas, porque eram 21 anos não é nada para uma pessoa que matou, né, outra pessoa. Aí eles ficaram presos, então, e no ano de 2018 eles responderam o julgamento pela morte da Gisele e da Alexandra.
No julgamento foi decidido que o Jorge ele deveria cumprir 71 anos de reclusão, a Isabel deveria cumprir 68 anos e a Bruna ela deveria cumprir 71 anos e 10 meses. A pena dos julgamentos foram somadas, então eles decidiram que esse julgamento deveria ser somado com a pena do julgamento da Jéssica e aí eles teriam a sentença real de cada um. Sendo assim, o Jorge deveria cumprir 98 anos, a Bruna 95 anos e a Isabel 92. Lembrando que a pena máxima no Brasil a partir desse ano de 2021 são 40 anos. A Isabel com o Jorge vai estar bem velhinho, então acredito que nem saia vivo da cadeia. Mas a Bruna pode ser que ainda consiga ver, né, a liberdade ainda. Então eles foram condenados por duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, com emprego de cruel e impossível à defesa da vítima, além dos crimes de ocultação de cadáver e vilipêndio de cadáver e furto qualificado. O Jorge e a Bruna, eles respondem os dois por estelionato e a Bruna sozinha, ela responde pela acusação de falsa identidade, pelo fato dela ter usado a identidade da Jéssica, ela se passou por ela, né? Então ela responde aí sozinha por falsidade de identidade. Um dos crimes que foram apontados ali foi vilipêndio de cadáver. Quando eu fiz essa pesquisa, eu não sabia o que isso significava. Então pode ser que tenha muita gente aqui que também não sabe o que é. Então eu fiz uma pesquisinha rápida só para clarear assim a mente. Os réus que acabam respondendo por esse crime normalmente desrespeitaram o corpo dos mortos de alguma forma, com atitudes desonrosas, humilhando ou tratando o corpo dos mortos com desdém. Então acaba que eles responderam por esse crime também. O Jorge e a Isabel, quando eles eram jovens, ainda ali no início do casamento, eles fizeram um filme e nesse filme nada mais é do que tudo que eles fizeram anos e anos depois. Nesse filme aparecem eles matando, esquartejando, enterrando os corpos, aparece também o canibalismo. Também é um vídeo fácil de se achar na internet se vocês quiserem. E o livro Revelações de um Esquizofrênico, que o Jorge escreveu, ele escreveu quando ele estava preso. Também é um livro fácil, como eu falei no começo desse vídeo, você consegue encontrar ele em PDF aí para você baixar. E é um livro muito perturbado. No final desse livro ele fala que você pode estar sendo enganado com apenas ilusões da mente dele, é alguma frase assim que ele usa. Então pode ser que tudo que ele tem escrito nesse livro, nada pode ser real, pode ser que seja só a mente dele pregando uma peça em nós que lemos o livro. Esse é o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tirei informações de várias reportagens e vários vídeos que eu encontrei de entrevista deles. Tem vários vídeos até do julgamento deles aí na internet, vocês conseguem encontrar muita coisa, além do que eu disse aqui. E é isso.